o vereador Benedito Roberto Meira fez na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Bauru uma avaliação da organização criminosa que atuou em Araçatuba, numa ação relacionada à questão de busca de numerários, que já teve em Bauru em uma outra circunstância, mas com um grande aparato como esse. O senhor fala sobre uma informação importante do ponto de vista de segurança pública, dada até a sua experiência como comandante-geral da Polícia do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem 3 núcleos regionais com centro de concentração de recursos. Eu acredito que tenha mais, mas o Estado de São Paulo, o Banco do Brasil, ele tem uma estratégia, né, das suas agências, né, do seu banco, em que determinadas agências há uma concentração muito volumosa de dinheiro para que esse dinheiro seja utilizado durante a semana e atenda também os bancos privados que existem na cidade de Bauru e também na região. Então, essa estratégia em que há essa concentração de espécie, né, logicamente chama muito a atenção, e ainda mais para o crime organizado. A dificuldade de acesso a esse dinheiro, é lógico que ela os obstáculos são enormes, né? São muitos obstáculos, mas não é impossível de serem superados. Então, quando nós vemos uma ação dessa em Araçatuba, com uma quadrilha muito bem estruturada, planejada, uma ação orquestrada, com forte armamento, com estratégias de interditar os acessos da cidade, ateando fogo em caminhões, colocando ou também impedindo as forças de segurança de atuarem, você percebe que não é uma ação tão simples de um bandido, de criminosos que saíram por uma aventura para roubar 30, 40 mil reais. Eles foram para roubar muito dinheiro. E isso coloca em risco muitas pessoas, a exemplo do que aconteceu em Araçatuba hoje, que 3 civis, né, morreram. Um deles, ao que consta, é um dos criminosos. Uma das pessoas estava filmando, né, o evento e acabou sendo atingida. Outra pessoa perdeu a perna e tudo mais. Bom, o que a gente tira de conclusão em tudo isso? Que cidades como Bauru e outras cidades do estado de São Paulo, que possuem essa regionalização do Banco do Brasil, que concentra esses volumes, eles, de uma certa forma, são os alvos preferidos por parte das quadrilhas organizadas. Por isso que Bauru tem que se preparar, tem que estar preparada para isso também. A exemplo de outras cidades, como aconteceu recentemente em Ourinhos. Lá existe também uma central do Banco do Brasil que atende todo o norte do Paraná. Então, a quadrilha, ela tem informações privilegiadas, obviamente oriundas do próprio banco, oriundas de prestadores de serviço do banco, que conhecem toda a rotina e que conhecem o volume de dinheiro que tem lá. Então, o resumo que nós temos disso aí é que a ação em Araçatuba, dessa vez, nos chamou a atenção, não só pela ousadia, pela estratégia, mas principalmente por causa dos explosivos que foram distribuídos na cidade, né, em torno de 40 explosivos, e que podem ser detonados por uma simples ligação de celular, porque eles têm uma conexão com o aparelho de celular. Então, outra inovação do crime organizado em ações como essa. Isso nos permite concluir que há necessidade de uma integração da inteligência das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, polícia é polícia, e polícia precisa compartilhar aquilo que sabe. Polícia não pode deter a informação para si só, em detrimento do conhecimento da outra instituição. Porque todos nós, todas as forças policiais têm o mesmo objetivo, é a segurança pública das pessoas. Mas aí, nesse caso, é importantíssimo esse dado. Como isso é um crime preparado, com esta sofisticação que o senhor apresenta, tanto do ponto de vista de ser caro a organização disso, quanto de informações prévias, para se ter toda essa rede de ações de combate e o local que é difícil com esse aparato, as polícias civil e militar não compartilham informações de inteligência? Muitas informações não compartilham. Essa que é a grande verdade, essa é a triste realidade, não só no estado de São Paulo, isso acontece no país inteiro. E também muito menos ainda com os órgãos federais. Algumas polícias, em razão da amizade e do conhecimento de um agente com um determinado policial, um policial federal conhece um policial militar ou um policial civil, às vezes há um compartilhamento de informações, mas por questões de amizade. Tem que ter um compartilhamento institucional. Alguém tem que pegar e centralizar essas informações e compartilhar com quem tem direito.
para que as forças policiais não sejam surpreendidas, a exemplo do que aconteceu em Araçatuba. É impossível imaginar e aceitar que numa ação dessa, se tivesse um compartilhamento de informações, se tivesse que uma dessas instituições poderia obter essa informação e, obviamente, compartilhar com as demais e já deixar as instituições preparadas, o que não aconteceu. Outra situação que eu cito é em relação aos presídios. Os presídios hoje, ao meu ver, estão muito respaldados por leis ou por pessoas que defendem os direitos humanos dos presos que estão lá dentro. Me perdoem, ali não tem santo. Dentro de presídio não tem santo. Quem foi condenado é porque deve, é porque merece estar lá. E eles lá dentro continuam praticando os crimes, conversando com o integrante das suas quadrilhas, seja por tráfico, seja por roubo. Com certeza, os maiores traficantes do país, os maiores ladrões do país que estão presos nas penitenciárias do Estado de São Paulo ou nos presídios federais, tinham conhecimento dessa ação. Pode ter certeza que sim. Agora, como que eu descubro isso? As polícias, em especial a Polícia Militar, precisa voltar e retomar as buscas nos presídios, em busca de celular, em busca de droga, em busca de dinheiro. Não se pode entrar dinheiro dentro do presídio, e hoje tem dinheiro correndo solto dentro do presídio. Então isso me causa uma indignação, porque essa omissão ou esse passar as mãos nas costas dessas pessoas, dos presos, coloca em risco a vida das pessoas. Hoje nós perdemos lá, tem 2 pessoas que morreram lá inocentemente em Araçatuba, outra perdeu os membros inferiores, perderam a perna. Eu colocaria aqui, para aproveitar a especialização do senhor, só explicar para a gente o que é a escuta ambiental, que em geral o judiciário não aceita nas cadeias, que seria uma das ações importantes para esse caso. Escuta ambiental, você coloca um determinado tipo de dispositivo para escutar a conversa dos presos lá dentro já que lá dentro não existe telefone celular, o que não é verdade, existe. Existe. E muito. Quando você não tem o telefone celular, a forma de você conseguir informações judiciais e legais, ou seja, respaldada pela lei, é a justiça autorizar escuta ambiental. Quando você tem uma escuta ambiental, eu sei que dentro de uma cela tem 5 presos, e esses presos vão conversar entre eles, e eu tenho lá uma escuta ambiental respaldada e autorizada pelo judiciário, toda a prova obtida daquela conversação entre os presos, ela é legal, ela é respaldada, ou seja, vira prova. E isso a justiça também não tem concedido. Por quê? Porque há uma pressão muito grande, porque há o entendimento de que isso aí interfere na vida e no cotidiano do preso. Me desculpem, volto a repetir mais uma vez, ali não tem santo. Ali são pessoas que cometeram crimes, e muitas dessas pessoas continuam praticando crimes, dando ordem dentro do presídio. Então há várias pontas nessa questão aqui para serem analisadas, para aproveitar ainda a experiência do senhor e aprofundar um pouco mais. Uma é o equívoco do judiciário em relação ao posicionamento para alguns pedidos de verificação, por exemplo, da escuta ambiental, posicionamento jurídico. E outra, de por qual razão as forças de segurança do Estado não entram há bastante tempo, a Polícia Militar suscitou, salvo engano, 2008, dentro dos presídios para fazer as checagens. Isso aí foi um acordo feito lá atrás, entendeu? Que o secretário de administração penitenciária acordou com os presos mesmo, para não fazer a busca, porque daí não faz a busca que a cadeia não vira. O que é isso? Não faz a busca que nós não vamos fazer rebelião. Olha, para com isso. Nós já estamos numa situação, numa realidade totalmente diferente. É preciso sim. Hoje os agentes penitenciários sofrem com isso, sofrem com a ameaça. Eu conheço agentes penitenciários que abandonaram seus cargos, ou seja, pediram a exoneração do seu cargo porque não suportavam mais a pressão dos presos. Presos que conseguem identificar quando um agente penitenciário às vezes não cede para beneficiá-lo em alguma coisa, no próximo serviço ele aparece com a foto da filha do preso ou com a familiar do preso. Qual o agente público que vai continuar trabalhando num ambiente como esse? Agora, o que é preciso? É preciso dar uma resposta a isso. E essa resposta é uma ação firme da Polícia Militar em todos os presídios do Estado de São Paulo. As pessoas comuns podem ter ficado curiosas, naturalmente, sobre 40 artefatos de explosivos. Fuzis a gente sabe, infelizmente, que no Brasil, nas fronteiras, não tem controle. É fácil acesso a esse tipo de explosivo? Você aprende a fazer aquele tipo de artefato explosivo na internet.
Infelizmente. Infelizmente, a internet ela tem os seus prós, mas tem os contras também. Essa é um malefício que a internet proporciona. Eu estou estendendo um pouco mais, dada a gravidade, da importância do assunto e a experiência do senhor, insisto. No caso das regionais de recursos, tanto no caso da Caixa Econômica Federal, que também tem essa função aqui em Bauru, em certa forma, e o Banco do Brasil, de redistribuição de recursos, que seriam alvos naturais para organizações desse porte, o advento das questões de movimentação de volumes, com PIX, falando de horários noturnos, que limita a R$1.000, por exemplo, a informação do crime comum do dia a dia, não que seja menos importante, pensando no cidadão comum. Mas para grandes volumes, esse tipo de informação, tentar reduzir o volume de dinheiro, é uma questão muito complicada, eu imagino, do ponto de vista da organização dos bancos. Estou tentando imaginar aqui como que o sistema eletrônico bancário poderia reduzir, eventualmente, ou não há alternativa para a movimentação de recursos nessas centrais. A tendência é que, futuramente, nós não tenhamos mais contato com o dinheiro em espécie. E isso vai facilitar muito. Vou dar um exemplo para você. Caixas eletrônicos. Nós tínhamos aqui uma sucessão de explosões de caixas eletrônicos. Por quê? Porque tinha caixa eletrônica que tinha 400, 500, 600 mil reais. Hoje um caixa eletrônico não tem mais que 20 mil reais, Sim. 30 mil reais. Então hoje o interesse, e também tem dispositivos para inutilizar as cédulas. Então, a partir do momento em que você, pela tecnologia e pela redução do volume em caixas eletrônicos, você desestimula a prática do crime. Esse crime continua ainda sendo, como por exemplo, um roubo a uma regional dessa do Banco do Brasil, continua sendo um alvo em potencial de quadrilhas organizadas em razão do volume de dinheiro que tem lá. A partir do momento em que você redistribuir esse dinheiro, ao meu ver, você muda isso, porque aí você não sabe, na verdade, a verdadeira quantia que tem cada unidade. Então, o ideal é o seguinte: no futuro próximo nós trabalharmos exclusivamente com moeda eletrônica, ou seja, por meio de transações de cartão e tudo mais. O dinheiro digital, enquanto o Estado e suas instituições não resolvem os seus problemas, e o Sistema Nacional de Segurança, acesso a armas, essas coisas, e o controle do sistema penitenciário do crime organizado, seria uma saída de imediato para reduzir as chances de uma central dessa sofrer o caso de Araçatuba como hoje. Não tenha dúvida, essa é a solução. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que aproveitou a sua experiência como ex-comandante-geral da Polícia Militar, parlamentar aqui, para nos ajudar a compreender as razões da fragilidade do sistema em relação ao acesso de crimes que foram praticados do ponto de vista de organização criminosa, como no caso de Araçatuba, nesta madrugada de domingo para segunda. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.